E aí, bem-vindo ao canal mais uma vez, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Meu nome é Claudeci e hoje eu quero contar para você que nesse final de semana eu viajei. Olha que assunto interessante. E viajei de avião. Você deve estar pensando assim, tá, mas o que tem isso? Qual a novidade? Bom, vamos falar sobre isso aqui no vídeo, uma perspectiva diferente sobre o assunto. Antes disso, eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva, para que você possa receber as nossas notificações. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui tentando fazer um vídeo no mínimo provocativo, para fazer você sair realmente da sua zona de conforto. Claro, eu sei que muitos não vão querer isso, mas acredite, você precisa às vezes sair da sua zona de conforto. Então, se você não é inscrito, se inscreva para receber as nossas notificações, clica no sininho aí para você não perder nenhum dos nossos vídeos e, se possível, curta, comenta e compartilhe o nosso vídeo para que a gente chegue a mais pessoas. E bora pro vídeo. Esse final de semana eu viajei de avião. Eu fui para a Grande São Paulo. Nós fomos, eu e o meu financeiro aqui na Camana, e nós fomos para um evento focado para os parceiros de uma empresa lá de São Paulo. E nesse evento nós pudemos experimentar assim experiência, troca de ideias com outros grandes empresários. Mas o foco não é lá. Eu quero trazer você um pouquinho antes, na viagem em específico. Talvez você já tenha viajado de avião, você entende como que é o procedimento. Então a gente embarca, estamos lá no aeroporto, esperando ser chamado lá o nosso voo, esperando saber em qual portão de embarque nós estaremos. Uma vez definido, vamos para a fila, entramos no avião. O avião tem toda uma preparação, todo um trabalho de várias pessoas, desde o abastecimento até a conferência de falhas mecânicas para ver se está tudo ok para aquele voo. Depois que isso acontece, nós ainda temos toda uma preparação dentro do avião, quando os comissários de bordo, enfim, fazem toda aquela apresentação de segurança, daquilo que vai acontecer, caso o avião despressurize. Desculpe a palavra errada, mas caso aconteça alguma coisa no avião, o pessoal informa que máscaras cairão do teto, se ajude primeiro para ajudar o próximo, enfim, toda aquela rotina que você que viaja, que tem costume de viajar, já conhece. Quando o avião ele começa a taxiar, ele começa a direcionar, vamos preparar para a decolagem, ele começa a acelerar as turbinas, e você começa a sentir a pressão dentro do avião. Você começa a sentir que o avião está acelerando para alçar voo. E, de fato, ele começa a andar pela pista com mais força e muito mais força, desafiando o vento, desafiando a pressão contrária do vento. E quanto mais força, usando a força contrária do vento para então subir, para então alçar voo. E seguimos a viagem. E nesse momento é que para mim teve um diferencial nesse final de semana. Que no momento em que você sai do chão, você começa a pegar a altitude, você começa a olhar pela janela e começa a ver como que tudo aquilo, por uma distância, começa a se tornar pequeno. Aquela cidade, que no meu caso foi aqui em BH, Belo Horizonte, aquela cidade que aqui no chão é enorme. Demoramos horas para atravessar a cidade para chegar então no aeroporto. Eu que sou de uma cidade pequena, sou do interior de Viçosa, estamos aqui em Viçosa nesse momento. Aqui em Viçosa nós conseguimos atravessar a cidade em poucos minutos, mas quando você vai para uma grande cidade como BH ou até mesmo em São Paulo, você demora horas para atravessar a cidade, por causa do tamanho dela. Mas quando o avião ele começa a subir e você começa a olhar para aquela cidade cada vez mais distante do teu olhar, você consegue ver que aquela cidade é enorme. Em um determinado momento ela consegue caber na palma da sua mão pelo seu olhar. Você começa a perceber que existe a necessidade de você mudar de ambiente para que você consiga expandir a sua mente, expandir a sua visão. Em uns vídeos anteriores eu falei sobre isso e no vídeo de hoje eu quero reforçar o porquê disso. Veja só, quando eu estava lá, vendo aquelas cidades que cabiam na palma da minha mão, eu comecei a pensar, cara, este mundo é muito grande. E olha, eu estou vendo apenas um pedaço de Minas Gerais e depois um pedaço lá de São Paulo, do estado de São Paulo.
E quando vai chegando na cidade de São Paulo, você vê aquela imensidão de casas, prédios, arranha-céus. Que cidade grande. Acho que grande talvez não seja nem a palavra correta, mas aquilo é absurdamente grande. Mas quando você está ali no avião, né, na altura, distante, você vê que aquela cidade, por mais que ela seja grande, ela parece tão pequena. E ali no avião eu comecei a olhar o horizonte, comecei a imaginar, caramba, olha, tanta coisa aqui, estou apenas em Minas Gerais, como que este mundo é grande e como que existem oportunidades de negócios neste mundo. Quando a gente nasce, cresce, principalmente eu que sou de cidadezinha de pouco mais de 2, 3 mil habitantes, você tem uma perspectiva, uma percepção de negócios muito diferente daquelas pessoas que já crescem em grandes centros. E numa cidadezinha pequena você vai olhar ali o seu Zé da padaria, o mercadinho do seu Fernando, a farmácia do seu Antônio, e na maioria das vezes, pela sua percepção, a quantidade de pessoas que gira naquele negócio, principalmente no momento em que você está lá, no momento que você está comprando algum produto, você não tem a dimensão de quantas pessoas tem pelo mundo que realmente pode usufruir do seu conhecimento, da sua empresa, daquilo que você consegue oferecer. Onde que eu quero chegar? Quando você tem a sua mente limitada naquele ciclo de pessoas, naquele ciclo de empresas, naquela mesma rotina da sua cidadezinha, você não consegue ter a dimensão de como este mundo é grande e quantas oportunidades existem nele. Lá no evento, conversando com algumas outras pessoas, eu comecei a perceber, caramba, eu estou muito aquém de onde eu posso chegar. A minha plataforma está chegando em média a 170 mil cadastros. Cara, para um Brasil que tem 200 milhões de pessoas, 170 mil cadastros não são nada comparado a tudo aquilo em que eu posso crescer, comparado a todas aquelas pessoas que eu ainda posso chegar e entregar o meu serviço, entregar o meu produto. Mas isso somente é possível quando eu realmente mudo o meu ambiente. O ambiente não se trata apenas de localização. O seu ambiente trata também da conversa. O que você conversa, com quem você conversa, quais os assuntos você conversa. Se você muda o assunto, você muda a sua perspectiva. Então daí o porquê você tem que estudar, conversar com pessoas que têm mais conhecimento que você, se reunir com pessoas que estão numa cadeira acima da sua, para que você consiga compreender como é possível expandir, como é possível prosperar. Quando você está na cidadezinha, no seu ambientezinho ali, onde você tem pouco acesso, pouco conteúdo, pouca informação, que os assuntos são sempre os mesmos, não tem condições da sua mente expandir. E ali no avião, eu pude entender que, para que nós possamos alçar voo, para que nós possamos olhar mais longe, é preciso estar mais alto. Mas para estar mais alto, é preciso acontecer o que acontece na turbina do avião. É preciso a gente colocar mais empenho, mais força, mais dedicação, que a gente possa enfrentar os ventos. E assim como o avião, nós vamos precisar enfrentar as adversidades para alcançar essa prosperidade, para a gente alcançar esse novo nível da nossa vida. Então, se você tem uma empresa, se você tem um negócio, ou se você ainda sonha ter algum, a única forma de você chegar lá é realmente enfrentando as adversidades e realmente saindo do ambiente, tirando o pé do chão e realmente alçando o voo, para que você tenha a oportunidade de enxergar mais longe. E é bacana isso, porque você está lá no avião, você consegue ver o horizonte, você consegue de um lado ver, aí talvez, dependendo do momento que você está viajando, de um lado você vai ver ali já a noite acontecendo, do outro você vai vendo o sol se pondo, ou vice-versa, o sol nascendo e a noite acabando. Mas a única forma de você perceber isso é você realmente tendo toda aquela disposição para enfrentar a adversidade, subir um ponto mais alto e conseguir enxergar mais longe as suas oportunidades. E para isso você precisa mudar de ambiente. Então retoma aquele vídeo, mude o seu ambiente para mudar a sua perspectiva. Mude o seu ambiente para você entender que existe um mundo muito aquém das telas, muito aquém dos celulares, um mundo muito maior do que aquele que você está acostumado. Mas a única forma de você fazer isso é realmente você expandindo os seus horizontes. É você participando de eventos, é você fazendo cursos, é você viajando, não importa como é essa viagem. Por exemplo, quando você vai para o aeroporto, você já percebeu como que tudo lá é muito grande? Não só o espaço em si, mas as paredes, as colunas, o teto, você olha assim, é uma
imensidão de coisas. Tem aeroporto aí que algumas comunidades, obviamente, cabe dentro do aeroporto, porque é grande, é imenso, é imenso. E para que tenha toda aquela movimentação, é necessário que seja grande. Onde que eu quero chegar, Claudeci? Enquanto você continuar no seu ambientezinho pequeno, limitado, e quando eu falo limitado, eu não estou falando aqui de pessoas que são arrogantes. Não. Eu estou falando realmente de limitação de conhecimento. Se você continuar no ambiente que você está, com a limitação de conhecimento que você tem, com a limitação de acessos que você tem, com a limitação de oportunidades que você tem, realmente a sua mente não vai expandir, a sua mente não vai crescer. Quando você vai em eventos assim, você conversa com outras pessoas, você vê problemas que eles estão resolvendo que você nem fazia ideia que existia. Entendeu? Você vai em novos ambientes e você olha e fala, caramba, olha, dá para resolver isso. Dá para ter uma empresa resolvendo aquela situação. Porque quando você vai para cidades grandes, para grandes polos, você começa a enxergar problemas que na sua cidade não existem. E esses problemas é que o empreendedor é apaixonado. Se você não tem paixão por resolver o problema de alguém, você não vai ser empreendedor nunca. O empreendedor nada mais é do que o cara que resolve o problema. Ele vê um problema, pensa uma solução e entrega aquela solução. Ele vende aquela solução. E como que você vai vender uma solução para um problema que você não tem conhecimento? Certo? Então veja, quando a gente está numa cidadezinha pequena, eu sou de uma cidadezinha de pouco mais de 2.000 habitantes, Rosário da Limeira. Você chega lá, porque a cidade é pequena, os problemas também são simples. Entre aspas, são problemas que, entre aspas, todos têm. É o trabalho, é o alimento, é pagar o mercado, é um saneamento básico. Quando você vai para grandes polos, cidades como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, você se depara com outros problemas que passaram a existir devido ao avanço tecnológico. Quanto mais cresce a cidade, mais situações devem ser resolvidas, e situações a serem resolvidas são oportunidades a serem experimentadas, a serem aproveitadas, entende? Então, você precisa mudar o seu ambiente caso você queira crescer, tá? Na minha cidadezinha, por exemplo, hoje, eu acho que hoje não está mais assim, mas durante um bom tempo as pessoas dependiam muito da prefeitura, do governo. Por quê? Porque infelizmente, não é que as pessoas não tinham condição, mas infelizmente não tinha formação. Não tinha uma formação de cursos de informática ou outros cursos avançados, programação, tecnologias, não tinha isso. Então as pessoas elas se limitavam àquilo que elas conheciam, que era trabalhar para a prefeitura, que era o serviço de pedreiro, que era o serviço de faxineiro. Não estou dizendo que isso não é importante. Gente, estamos num prédio. Se não existisse o pedreiro, o engenheiro, a faxineira, nada disso seria possível. Então, antes de você ser um empresário, você depende do pedreiro para construir o imóvel, você depende do engenheiro, do pintor. Todas essas profissões são extremamente importantes e valiosas. Pelo amor de Deus, não confunda o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: devido ao fato dessas pessoas não expandirem o seu conhecimento, devido ao fato dessas pessoas não aumentarem a sua percepção de coisas, percepção de espaço, percepção de vida, elas continuam até o final da sua vida trabalhando naquilo que elas não gostam, trabalhando naquilo que elas não veem valor, trabalhando naquilo que elas detestam, aquilo que elas vão acordar todo santo dia odiando. Mas quando você expande isso, quando você tem a oportunidade de crescer a sua mente, o seu conhecimento, expandir a ciência em sua volta, você começa a entender isso que eu falei. Ambientes novos, ideias novas, problemas novos, soluções novas, oportunidades novas, dinheiro novo. Entendeu? Então a minha viagem esse final de semana foi bacana, porque lá no avião eu consegui dar aquela olhada e falar, caramba, quanto ainda existe de oportunidade neste mundo. Quanto ainda existe de oportunidade que as pessoas ainda não aproveitaram. Quanto ainda existe de problemas a serem resolvidos. Entende? Então se você deseja crescer profissionalmente ou pessoalmente, né, no seu conhecimento em si, psicologicamente, a sua inteligência, a sua ciência, tudo aquilo que você quer, expanda o seu ambiente. Mude de ambiente, mude de conversa, mude de grupos. Mude.
Porque somente assim que o seu cérebro, a sua inteligência, ela vai também mudar e crescer junto com você, tá bom? Se você chegou até aqui, foi um prazer tê-lo no vídeo, te agradeço imensamente. Como eu disse, se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho aí para você receber as nossas notificações e, se possível, curta, comenta e compartilhe esse vídeo, para que o YouTube entenda que aqui nós temos um conteúdo de valor. No mais, até a próxima sexta.